Bom dia, pessoal. Se vocês me ouvem bem, por favor, podem falar alguma coisa no chat. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo webinar que a Zix apresenta. Para a gente ter uma boa experiência, os microfones e câmeras de vocês vão permanecer desligados, mas então podem mandar suas perguntas e comentários aqui no chat, a gente vai acompanhando, e vamos dedicar os últimos 30 minutos, 20 minutos do webinar para respondê-las. Ricardo, por favor, pode passar. Bom dia a todos e todas. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui no nosso segundo webinar. O objetivo de hoje é nós falarmos aí, temos uma conversa sobre o programa de compliance e segurança para todas as empresas. Antes a Ivana vai falar um pouquinho sobre a Zix, mas é um prazer estar com todos vocês aí. Depois nós vamos dar a continuidade aí com o nosso programa. Uhum. Ricardo, se você puder expandir a tela, vai melhorar a visualização. Obrigada. Bom, pessoal, a Zix coleta e trata Big Data, entregando informações que garantem compliance e segurança para os negócios dos nossos clientes. A nossa base de dados abrange informações legais, públicas e privadas, como fiscais, de crédito, reputacionais, etc. Hoje a gente tem uma lista considerável de fontes de dados para fornecimento e novas fontes são adicionadas periodicamente. A gente também faz projetos sob demanda, trazendo informações específicas e discutindo com o cliente os meios de integração para garantir a qualidade de dados. Bom, sobre o Ricardo, ele é o nosso palestrante de hoje, ele é sócio diretor jurídico, compliance e tributário da Zix. Ele é um profissional dedicado a nos ajudar a ampliar nossas ofertas de serviços através das suas experiências com as principais questões de compliance, automação e gestão de riscos. Bom dia, Ricardo. A fala é sua. Bom dia, Ivana. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença, né, pelo prestígio de todos. E como nós demos a introdução falando que o objetivo de hoje é nós falarmos sobre compliance e segurança de dados e informações, né? Principalmente no relacionamento das empresas com os parceiros de negócios, que são tanto os fornecedores quanto os clientes. Então, vamos avançar com vocês aí na nossa experiência, quais são as principais oportunidades, né? E também riscos que existem no relacionamento com esses parceiros de negócios. Inicialmente, vamos falar dos fornecedores. Toda e qualquer empresa, para fazer a sua prestação de serviços ou as suas atividades comerciais e até mesmo industriais, ela precisa se cercar aí de bons parceiros que possibilitem ela a ser mais ágil, ser mais eficiente e fazer entregas que precisam ser entregues em relação aos seus negócios, né? Então, quando a gente pensa que nós, né, e todas as empresas precisam ter bons parceiros, significa dizer que nós temos que ter bons fornecedores. Nesse quesito, somos todos tomadores de serviços. E aí que entra tanto alguns riscos quanto algumas oportunidades quando nós falamos que temos que tomar serviços. Por quê? Porque a legislação que nós temos no Brasil, ela atribui uma corresponsabilidade para todos os tomadores de serviços em relação aos seus fornecedores, quer seja com relação às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Então, muitas vezes, principalmente em indústrias, né, não tem como não imaginar um estabelecimento industrial sem ter uma portaria, sem ter o pessoal contratado da área de segurança, a empresa contratada que vai fazer a limpeza dentro de uma indústria. Isso para não citar algumas, e não citar todas as outras empresas que prestam serviço dentro das indústrias. Com base nessas informações e nesse relacionamento com terceiros, se qualquer um desses fornecedores vier a não cumprir com as suas obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, esses riscos podem vir para os tomadores de serviços,
Então, acompanhar e monitorar esses prestadores de serviços faz toda a diferença, para que o relacionamento com esses fornecedores fique cada vez mais forte e perceba que eles estão cumprindo com as suas obrigações sem trazer riscos para os tomadores de serviços. Diversos documentos e informações, elas devem ser monitoradas e verificadas, então, de forma periódica, para saber se todos esses prestadores de serviços estão em compliance, ou seja, estão cumprindo com as suas obrigações, e uma vez cumprindo com essas obrigações, não venham trazer riscos para os tomadores de serviço, eventualmente terem que arcar com esses custos de não conformidade em relação aos seus fornecedores, aos seus prestadores de serviços. Podemos citar aqui alguns documentos e algumas informações relacionadas a essa relação de prestação de serviço. As certidões negativas de tributos federais, certidão negativas de regularidade perante o FGTS, o PCMSO, PPRA, a certidão negativa do TST, Tribunal Superior do Trabalho, comprovantes de pagamentos aos funcionários que prestam esses serviços, porque se esses funcionários estão numa relação de cessão de mão de obra dentro da sua empresa, mas o seu prestador de serviço não paga os salários desses funcionários, sabemos que essas responsabilidades podem vir para a sua empresa na qualidade de tomadora de serviço. Então, monitorar e acompanhar todos esses documentos faz toda a diferença para saber se eles estão em conformidade. E aí, então, sempre surge essa dúvida nas empresas, ou até mesmo uma bola dividida. Quem dentro da empresa que deve fazer esse monitoramento, esse acompanhamento? Em muitas empresas, essa questão fica a cargo, quer seja das áreas de recursos humanos, das áreas de contratos com terceiros, ou até mesmo da área de finanças, área contábil, fiscal e tributária. E muitas vezes fica um jogo de empurra com quem deve fazer as atividades rotineiras de acompanhar e monitorar esses fornecedores, esses terceiros. E aí, então, surge a questão de como adotar essas políticas de controle e compliance em relação às obrigações dos fornecedores e monitorar eventuais riscos para a empresa contratante. Qual deve ser a melhor política a ser adotada? Quais soluções elas podem ser adotadas para automatizar e aperfeiçoar esses controles? E é isso que nós poderemos ver como isso funciona na prática. Existem algumas soluções de que o fornecedor não precisa encaminhar esses documentos por correio ou por e-mail, com diversos e-mails, com diversas informações. Uma vez que existe uma plataforma para poder fazer isso de forma mais automatizada e que dê menos trabalho, com riscos de e-mails que não são enviados, que vão parar na caixa de spam e por aí vai. Então, uma vez que você tem uma plataforma que seja possibilitado para todos esses fornecedores, quando tem que encaminhar alguns documentos, possam fazer o upload, né? Subir esses documentos diretamente na plataforma, sem sombra de dúvidas, já elimina grandes riscos aí no relacionamento com todos esses fornecedores. E mais do que isso, uma vez que você tem uma plataforma, esses documentos ficam armazenados e guardados, e disponíveis à visualização, facilitando assim o monitoramento e o controle dos documentos por parte do contratante. E a gente pode até dar aqui algum exemplo de tipos de documentos e de informações que podem ser monitorados de forma automática, utilizando uma das soluções chamada Doc Tracking. Quando nós temos essa plataforma, essa solução, alguns documentos, eles são monitorados de forma automática, sem que seja necessário o fornecedor encaminhar essas informações, porque existe, então, uma programação para buscar esses documentos automaticamente na web. Por exemplo, né, veja aqui a quantidade de certidões negativas
que podem ser capturados automaticamente e serem inseridos diretamente na plataforma. CND de tributos federais, CND de tributos estaduais, também municipais, em relação a algumas prefeituras, né? Sabemos que temos aí 5.570 prefeituras e nem todas são digitalizadas e nem todas possuem nos seus sites das suas prefeituras a disponibilidade de checar automaticamente as certidões. Mas sempre que for possível, então nós conseguimos capturar automaticamente essas certidões. A certidão de regularidade do FGTS, certidão de débitos trabalhistas do TST. Podemos fazer a captura também de outras informações que não são certidões, como, por exemplo, o portal da transparência. Todas as empresas e prestadores de serviços que prestam serviços para órgãos públicos, é colocado no portal da transparência se essas empresas possuem débitos, pendências, se não performaram os serviços que foram contratados. Então, é importante, uma importante fonte de consulta para verificar se as empresas estão ok também e adimplentes no portal da transparência. Uma outra questão importante em tempos de ESG, justamente verificar se as empresas não estão numa lista negra de utilização de trabalho infantil e também de trabalho escravo. Veja que importante, né? A sua empresa não ser eventualmente colocada numa lista, né, ruim por justamente estar contratando prestadores de serviços que estejam se utilizando de mão de obra ou de trabalho infantil ou até mesmo de condições análogas à escravidão. Então, ninguém quer ser surpreendido nos jornais por eventualmente a sua empresa estar se cercando de parceiros que usam dessas práticas. Então, buscar também estar em compliance com as questões de ESG também faz parte de monitorar e aproveitar os riscos e oportunidades com seus fornecedores. Aqui tem uma relação, então, de alguns exemplos de documentos que podem ser monitorados e capturados de forma automática, sem que as pessoas tenham que ficar providenciando esses documentos. A gente pode partir aqui para uma segunda categoria de exemplos de documentos que podem ser monitorados na plataforma e que, eventualmente, eles não podem ser capturados automaticamente. Mas aí basta que o detentor desse documento faça o upload desses documentos na plataforma, que já fica disponível para todos e guardado pelo prazo legal, armazenado por 5 anos, o que é muito importante, né? Então, dentro dessa plataforma de DocTrack, temos aí vários outros documentos, olha só. Protocolo de envios via conectividade social, nos casos do cumprimento do e-social, a guia de recolhimento do FGTS, a do GPS, né, que é o INSS, atestados médicos admissionais, periódicos, demissionais, relação de EPIs que as empresas precisam disponibilizar para que os funcionários usem esses equipamentos de proteção individual com segurança. Extremamente importante nas empresas, principalmente em unidades industriais, ter o controle aí do PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e também o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, veja a facilidade que essa plataforma dá de não ter que encaminhar esses documentos, né, de outros meios, apenas fazendo o upload diretamente na plataforma. E qualquer outro documento que venha a ser exigido numa relação de contratação de serviços. Muitas empresas elas já possuem as suas políticas de compliance e já tem no próprio contrato uma descrição de documentos que devem ser encaminhados mensalmente para a empresa para que seja demonstrado esse compliance. Então, ter uma plataforma dessa de monitoramento, sem dúvida, tira o trabalho manual que muitas empresas têm e que muitas vezes até esquecem de fazer, né? Ou pelo acúmulo de trabalho, de funções e de obrigações, acabam não conseguindo manter esse compliance e esse monitoramento ao longo dos meses.
Então, o quanto mais automatizado isso puder ser feito, sem sombra de dúvida, traz o melhor compliance dentro das empresas e dentro de qualquer organização. Quando a gente sai da questão de fornecedores, que são esses principais parceiros que prestam serviço, que vendem mercadorias, que estão sendo contratadas para a empresa, né? Então, a gente estava falando na questão de tomador de serviço, a gente tem a outra ponta, não menos importante e muito importante, que são os clientes. E aí, quando a gente fala de clientes, a gente precisa saber que quando emite-se uma nota fiscal eletrônica de venda de mercadorias, principalmente, as inscrições desses clientes, a inscrição estadual, principalmente, ela precisa estar ok, ela não pode estar suspensa, não pode estar cassada, sob pena de uma empresa vender para esse cliente com a sua inscrição estadual não ok, e ter ser fiscalizado e ser até mesmo autuado, né, por ser considerado uma nota fiscal inidônea. Então, veja onde chega o alcance das regras legais que nós temos no Brasil, para que realmente a gente consiga monitorar e acompanhar os nossos clientes e verificar se eles também estão ok, se eles estão compliance, se as suas inscrições estão ok. Né? E pensando mais ainda além, sempre que um cliente precisa vender, né? Sempre que a sua empresa, uma empresa precisa vender, quer seja para órgãos públicos ou para várias outras empresas de economia mista, ou até mesmo empresas do setor privado, que exigem uma rol de documentos e informações como se fosse nos processos de licitação, né? Como pregões eletrônicos, ou até mesmo participar de um bid, né? De uma proposta e oferta de proposta, precisa comprovar documentalmente que está tudo em ordem, tudo ok. Então, todas essas empresas, elas possuem muitas vezes um time e pessoas tendo que correr atrás de informações, de documentos, reunir todos esses documentos, mandar todos esses documentos, né? Muitas vezes documentos diversos de áreas distintas, de departamentos distintos. Então, você conseguir manter em um único local e uma única plataforma todos esses documentos e informações que ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que precisa ficar pedindo isso para o departamento jurídico, para a contabilidade, para a área fiscal, para a área contábil. Já mantendo tudo isso na plataforma, sem sombra de dúvida, pode fazer toda a diferença nas oportunidades de participação nesses processos de pregão eletrônico e de ofertar serviços aos seus clientes e potenciais clientes, né? Sem correr o risco até mesmo de eventualmente ter alguma certidão negativa vencida, porque já está sendo monitorado os seus vencimentos e as suas renovações de certidões negativas, e vier até mesmo a perder negócios e perder faturamento por eventualmente não ter alguma certidão negativa em dia. Então, veja que, sem sombra de dúvida, faz toda a diferença, né? E aí a mesma dúvida e a mesma questão que vem em relação aos fornecedores, né? E agora na questão de clientes. Como manter na sua empresa o compliance com todas as informações e documentos em dia, dentro da validade? Quais soluções podem ser adotadas visando evitar prejuízos de eventuais desclassificações e participações nesses processos de poder ofertar os serviços? Entra várias outras questões, né? Quais são as boas práticas a serem adotadas com a automação desses processos? Isso a gente pode responder em diversas experiências que nós já tivemos em relação aos nossos clientes e às nossas práticas, né? A gente pode começar falando o seguinte: uma solução boa a ser ofertada é justamente ter essa plataforma onde você consiga reunir informações, quer seja do jurídico, quer seja da área paralegal, da área de contabilidade, da área de suprimentos, da área comercial, dentre qualquer outra
departamento ou área dentro de uma empresa. Nesse mesmo sentido, entra todas as certidões negativas de débitos, que nós já falamos, que podem ser analisadas, monitoradas, acompanhadas, tudo de forma automatizada e com buscas automáticas na internet, controlando o prazo de vencimento dessas certidões e envio de e-mails automáticos quando essas certidões estão para vencer, ou já venceram, ou estão com pendências para obter novas certidões. Então, você monitora, acompanha e já resolve as pendências antes mesmo de vencer as certidões, para que possa ser solicitada e conseguida uma nova certidão, já com novo prazo de validade, sem essas pendências, né? E mais do que isso, então, podendo fazer tudo isso de forma automatizada para e-mails previamente cadastrados, que possam tomar a gestão em tempo hábil antes de ter essas certidões aí vencidas, né? Vencidas e não homologadas e podendo trazer mais prejuízos para as empresas. Então, o objetivo de ter uma plataforma é justamente monitorar, controlar e manter disponível documentos e informações, como eu disse, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem depender de outras áreas, apenas acessando essa plataforma. Sem sombra de dúvida, faz toda a diferença para participar da oferta de serviços e de produtos para clientes ou futuros clientes aí que a empresa esteja prospectando, né? Isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvida nenhuma. Nós temos diversos clientes que a gente verifica o antes e o depois, né? Verificamos, imagine você, né, se na sua empresa tem essa situação de ter, ainda que seja 20 fornecedores, tem empresas que têm 100 fornecedores, tem empresas que têm milhares de fornecedores. E também possuem vários estabelecimentos, né? Dentro do mesmo grupo econômico, você tem uma matriz, tem todas as suas filiais, cada estabelecimento tem os seus CNPJs, as suas inscrições estaduais e municipais, e o desafio é esse: como em cada um dos estabelecimentos monitorar e acompanhar todos esses fornecedores. E não só em relação aos fornecedores, mas acompanhar e monitorar também todos os seus clientes. Temos empresas de todos os portes e segmentos, empresas com menor número de fornecedores e clientes, mas também empresas com milhares de fornecedores e clientes. E esse é o desafio: como monitorar e acompanhar todos esses fornecedores e clientes. Em muitos casos, não tem como fazer isso manualmente. De fato, a empresa precisa de uma solução que possa fazer isso de forma automatizada em relação aos documentos e informações que podem ser capturados automaticamente na web, sem intervenções manuais e de pessoas. Em outros casos, quando não é possível monitorar e capturar automaticamente dados e informações em toda a internet, é possível, então, monitorar documentos que não precisam ficar sendo mandados por e-mails ou por correios, que podem ser inseridos diretamente na plataforma, de forma que todos possam ter acesso a esses dados e essas informações. Hoje, por exemplo, foi publicado no jornal Valor Econômico uma notícia interessantíssima que mostra justamente o quanto as empresas no Brasil elas gastam para manter o compliance dessas informações. Então, o título da notícia diz: empresas gastam 180 bilhões de reais por ano em burocracia tributária. E veja que aqui, quando eu digo burocracia tributária, né, a gente sabe que não é apenas tributária, é tributária, previdenciária e trabalhista. E veja, 180 bilhões, esses dados, de onde surgiu esse número, esses dados? Surgiram justamente do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que já por muitos anos acompanha, monitora as alterações de legislações que ocorrem no Brasil e tem todos esses dados e essas informações. Veja que esses dados e informações ainda não alcançam a totalidade de empresas no Brasil. Muitas empresas já possuem as suas políticas
de compliance e de controle para que possa monitorar e acompanhar todas essas informações. Já outras não têm políticas previamente definidas, estão incorrendo em riscos, não só fiscais, trabalhistas e previdenciários, mas até mesmo de autuações e de não se cercar de bons parceiros comerciais, quer sejam fornecedores, quer sejam clientes. Então, independentemente do porte e do segmento das empresas, mesmo que seja uma empresa pequena, com poucos fornecedores e poucos clientes, você precisa se certificar que você está com bons parceiros de negócios que estejam também em compliance. Somente a partir daí que a sua empresa adota políticas e procedimentos de compliance e consegue monitorar e acompanhar que os seus parceiros de negócios também estão nessa política de compliance, aí que nós chegamos no que podemos falar de compliance total. O compliance total, ele justamente é isso, é possibilitar que a sua empresa esteja em compliance, mas como a sua empresa ela também é corresponsável por analisar os seus parceiros de negócios, você também consiga, de uma forma mais rápida, mais intuitiva, mais correta, acompanhar também o compliance de todos os seus parceiros, atingindo o compliance total. Aqui na tela temos o meu e-mail, temos o site da nossa empresa, para que vocês fiquem inteiramente à vontade para navegar, para verificar. Tem o nosso contato, @zix.com.br, vocês podem ficar inteiramente à vontade para trocar ideias, informações, perguntar mais sobre as nossas soluções e nós teremos o prazer de atendê-los a todos e a todas. Eventualmente, aqui ainda nós estamos no nosso horário aqui do nosso webinar e está aberto, então, para perguntas, comentários, discussões e sugestões. Acho que já temos, tanto no chat, aí o pessoal com algumas questões, né, Ivan? Sim, temos algumas perguntas aqui, vamos começar. Bom, a primeira delas, pode haver perdas financeiras por relacionamento com o fornecedor em situação irregular? Quais são essas perdas e com os clientes? Boa pergunta, né? Então, veja, os fornecedores, por exemplo, nós falamos de 3 áreas que podem dar impactos para os tomadores de serviço, para a sua empresa, né? Ao contratar serviços de terceiros, quais são os riscos e as perdas que podem ocorrer financeiramente e de resultado também. Se o seu fornecedor não cumpre com as obrigações, vamos quebrar essas obrigações aqui. Primeiro, trabalhistas, e a gente está numa relação de cessão de mão de obra, como eu disse, né, uma empresa que coloca à disposição da sua empresa, uma empresa prestadora de serviço, que coloca à disposição da sua empresa profissionais que estejam ali prestando serviço de segurança na portaria, né, vigiando a empresa ou até mesmo de limpeza. E essa empresa terceira não paga os salários ou as obrigações que possuem trabalhistas em relação a esses funcionários. A sua empresa, na qualidade de tomadora de serviço, é corresponsável sobre essas operações. Então, se os seus fornecedores não estão pagando os salários dessas pessoas, a sua empresa fatalmente poderá ter que pagar, quer seja até mesmo através de processos via Justiça do Trabalho, quer seja por questões fiscais e previdenciárias que a empresa não pagou e a sua empresa, como tomadora de serviço, tem que pagar. Por isso que acompanhar as certidões e verificar se os seus prestadores de serviços estão cumprindo com as suas obrigações, certamente já vai te ajudar a se livrar desses riscos de corresponsabilidade de vir a ter essas perdas no seu fluxo de caixa e no resultado da empresa. Isso em relação aos fornecedores, né? Em relação aos clientes, as perdas elas podem ser até mesmo maiores, como eu disse. Até mesmo não conseguir vender, não conseguir faturar por causa das notas fiscais eletrônicas, das inscrições dos seus clientes, né? Ou até mesmo o seu cliente não te pagar. E aí que aqui é uma questão importante. Quando a gente fala de cadastro de clientes, por exemplo, é importante também monitorar e acompanhar, e nós fazemos isso também de forma automática, em relação ao Serasa, ao Boa Vista,
para saber se as empresas estão ali, ok, também adimplentes com a sua parte financeira, né, com as instituições financeiras, com seu fluxo de pagamentos, etc. Então, imagine se você conquista um cliente, você vende para o seu cliente não te paga, a sua empresa fica lá com contas a receber em aberto, e o seu cliente está inadimplente e não paga, e você vai ter um prejuízo em relação a isso. Então, monitorar e acompanhar a saúde financeira do cliente também é extremamente importante, e as fontes do Serasa e Boa Vista ajudam muito isso. Agora, fazer isso de forma manual, como a gente disse, também é complexo e complicado, né? Então, podendo Sim. automatizar esse acompanhamento, sem dúvida, faz toda a diferença e evita essas perdas financeiras que a empresa pode vir a ter. Sem dúvida, sem dúvidas. Bom, em relação à plataforma, né? Quantos clientes e fornecedores consigo monitorar pela plataforma e quantos documentos para cada um, respectivamente? Veja que não tem limite, né? Como eu disse, uma empresa ela pode ter 2 fornecedores e 2 clientes. Eu quero controlar isso na plataforma automaticamente. Perfeitamente, ainda que seja um, é perfeito, é possível fazer, porque esse monitoramento e acompanhamento é justamente feito em cima do CNPJ de cada um desses fornecedores e de cada um desses clientes. Mas a minha empresa tem 20 mil fornecedores e 12 mil clientes. Sem problema nenhum. Cadastramos todos esses CNPJs, esses milhares de fornecedores e milhares de clientes, e também fazemos todo esse monitoramento e acompanhamento. E aí sim que faz a diferença, né? Veja, a gente mesmo tem aí empresas do setor de varejo que possuem mais de 2 mil CNPJs no Brasil inteiro. Então, muitas vezes, dentro da própria empresa, né, a empresa tem lojas de varejo, 2 mil CNPJs no Brasil inteiro. Como é que a própria empresa vai estar em compliance total em relação aos seus próprios 2 mil CNPJs, fazendo isso manualmente? É impossível fazer manualmente. Então, nós conseguimos monitorar. Veja só que importância, né? A sua empresa, todos os estabelecimentos e CNPJs da sua empresa e todos os CNPJs dos seus fornecedores e dos seus clientes. Compliance total. Isso é extremamente importante e faz toda a diferença. Sim. Vamos para a próxima. Quais esferas ou irregularidades podem gerar situações de responsabilidade solidária? Até que ponto uma empresa pode ser responsabilizada por ações de sua rede de fornecedores? Uma boa pergunta. Sem dúvida, boa pergunta, né? Porque, veja, né, a gente tem 3 esferas de governo no Brasil. O governo federal, os governos estaduais, que são 26 estados, mais o Distrito Federal, então, portanto, 27 unidades da federação diferentes, e temos 5.570 prefeituras. Então, veja a quantidade de entes, né, nas 3 esferas de governo: União, estados e municípios. Isso para as questões fiscais. Mas, como eu disse, a corresponsabilidade também ela vai para as questões trabalhistas e também previdenciárias, né? Entra aí também alguma questão de retenção de INSS na questão previdenciária, etc. Então, os órgãos, os entes de governo que podem autuar a sua empresa são vários, né? A gente tem aí, se a empresa tiver operações no Brasil inteiro, nos 27 estados, nos 5.570 municípios, é impossível alguém estar presente nos 5.570 municípios. Mas a gente tem, por exemplo, uma empresa, né, que a gente tem conversado muito, só para vocês terem ideia do alcance. Uma empresa que ela tem estacionamentos em 75 municípios diferentes. Veja o quanto é complicado para a empresa estar monitorando e acompanhando 75 legislações municipais nessas prefeituras, e certidões municipais nessas prefeituras, e mais dos seus fornecedores. Então, quando vai para o ente de prefeitura, é muito mais complexo. Por quê? Por causa da quantidade de prefeituras que a gente existe. Já é difícil monitorar em relação aos 27 unidades da federação. Imagine prefeitura, né? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego pode fiscalizar e autuar a empresa,
a Receita Federal em relação aos tributos federais, as secretarias de fazendas estaduais, secretarias de fazendas municipais, dependendo da empresa e das atividades, o IBAMA, por questões ambientais, né? Veja a quantidade de órgãos, né, e de entes de governo que podem atuar e fiscalizar a empresa que não esteja no compliance. Então, esse é o nosso objetivo, que as empresas tenham a sua política de compliance, e se não tiver, nós ajudamos a ter, né, e que consiga ter esse compliance total, não em relação somente às suas operações, mas de todos os seus parceiros de negócio. Ok. Vou pular um pouco a ordem aqui, vou para a última pergunta. Para comprovar ao fisco que consultamos os registros, é necessário guardar a imagem da consulta ou o número de autenticação? Boa pergunta também, né? Por exemplo, as certidões, elas possuem datas de validade. As de tributos federais, elas possuem data de validade de 180 dias, né? Que é só 6 meses. A do FGTS, ela já tem validade de 1 mês. E tem vários outros documentos. Por isso, ter uma plataforma de fazer monitoramento, acompanhamento, gestão é importante. Porque todas as consultas efetuadas e buscadas e capturadas, elas são armazenadas. Então, elas ficam armazenadas pelo período que a empresa pode ter fiscalização. No caso, 5 anos na média. Para todas as obrigações, 5 anos é necessário ter a guarda de todos esses dados e informações. E aí é que faz a diferença. Porque você ter num único local toda essa plataforma, com todos os seus CNPJs, de todos os seus estabelecimentos, e mais de todos os seus fornecedores, de todos os seus clientes, e guardar toda essa documentação por esse período de 5 anos, aí sim faz toda a diferença para atender fiscalizações, atender notificações, se livrar de autuações fiscais em sendo fiscalizado, porque você vai ter toda a comprovação, né? Você emite uma nota ao seu cliente, verifica lá no Sintegra, verifica na Cefaz, que a inscrição dele estava ok, quando você emitiu a venda, quando você faturou. Então, você não pode vir a ser penalizado e autuado, porque no momento que você fez a busca dos dados da inscrição do seu cliente, ela estava ok. Então, você vendeu, você estava no compliance. Você não vai ter risco se no momento seguinte, ao vender para o seu cliente, a inscrição dele ficou suspensa. Mas no momento que você fez a busca e emitiu a nota, estava em dia, estava ok, sem risco para a sua empresa. Ok. Todos os documentos ficarão à disposição da minha empresa na nuvem da plataforma? Por qual período? Eu posso definir? Pode ser definido, né? Como eu disse, em regra, a legislação ela diz que são 5 anos, mas isso vai de empresa a empresa, né? Nós sabemos que tem obrigações trabalhistas que a empresa precisa guardar documentos, dados e informações, por exemplo, por 30 anos. Né? Então, isso é tudo definido na política de compliance de cada empresa. Se a empresa ela quer ter uma política de compliance que quer ter periodicidades distintas para guardar documentos distintos, em períodos distintos, tudo isso é possível fazer de acordo com a política de compliance de cada uma das empresas. Ok. A plataforma manda algum aviso quando encontra alguma situação irregular de algum cliente ou fornecedor? Essa é outra diferença, né? Então, veja, né, uma área de suprimentos, ou até mesmo uma área de recursos humanos, ali, ou que faz o acompanhamento dos fornecedores que estão prestando serviço dentro da empresa. Basta cadastrar previamente os e-mails, que precisa tomar alguma ação em relação a essa questão, toda vez que o seu fornecedor, ou os seus fornecedores, estarem em desacordo, né, ou não cumprindo, ou não compliance, não tendo CND, porque tem débitos, porque tem dívidas, etc., já pode ser configurado, então, um disparo automático de e-mail dizendo que o seu fornecedor está com a CND vencida, que está com alguns débitos e que precisa ser regularizado. Não só CNDs, né? Como a gente disse aqui, o seu fornecedor passou a entrar numa lista negra de estar utilizando trabalho infantil. Veja que questão complicada.
ou até mesmo de trabalho escravo, né? Então, automaticamente alguém dentro da empresa vai receber um e-mail dizendo que o seu fornecedor A, B ou C está nessa lista negra aí de estar usando trabalho escravo infantil, ou até mesmo no portal da transparência pública, que essa empresa passou a ter ali alguns apontamentos, algumas não conformidades, e aí já tem que acender uma luz amarela, né? Opa, o que está acontecendo com o nosso fornecedor? Se ele está inadimplente, se ele já está nessas listas e com pendências, provavelmente isso pode impactar no fornecimento dele para nós, na nossa corresponsabilidade com esse fornecedor. Então, precisa ser feita uma ação de verificação se é uma questão momentânea, que vai ser resolvida, ou se vai se perdurar por muito tempo, e aí sim a sua empresa até já ir trabalhando para trocar esse fornecedor, e não vir a ter mais prejuízos, né? Ou evitar prejuízos com relação a esse fornecedor. Sem dúvidas. E eu tenho redução de custos internos usando esse serviço? Sem dúvida, né? Veja que o exemplo que eu dei do estacionamento, por exemplo, né? Quando essa empresa fazia tudo manualmente, vejam vocês, eles tinham 15, né? A empresa com estacionamentos e 75 prefeituras diferentes. Então, dentro da empresa, tinha uma área fiscal com 15 pessoas, apenas fazendo o controle manual de todas essas prefeituras. Então, o que traz a redução de custos dentro da empresa é a melhor alocação dessas pessoas em trabalhos repetitivos, de ficar fazendo cadastros, de ficar acompanhando e monitorando certidões de forma manual, usando o tempo deles de forma mais eficiente, mais eficaz e de forma mais assertiva dentro das empresas. E, obviamente, né, algumas empresas, então, podem alocar essas pessoas em questões mais estratégicas e não tanto repetitivas ou burocráticas, e, eventualmente, até mesmo reduzir o quadro de funcionários se essas pessoas não puderem ou não conseguirem ser alocadas dentro de outras questões dentro da empresa. Essa questão é uma questão de folha de pagamento, de quantidade de funcionários, etc. Mas a redução de custos ela é muito maior do que isso. Isso até nem deve ser considerado na minha forma de ver, né? O que deve ser considerado é, sim, evitar multas, autuações que podem ser muito altas e muito pesadas se as empresas não estiver com o seu compliance interno e monitorando e acompanhando o compliance de todos os seus parceiros de negócios. Ok. Vamos para a última pergunta. Posso monitorar a situação das empresas de um mesmo grupo financeiro ou só se aplica a clientes e fornecedores? Boa pergunta mesmo, né? Eu até falei um pouquinho disso. Por isso que a gente chama de compliance total, né? Se a sua empresa tem 1.000 CNPJs, ou dentro da sua empresa não é uma única empresa, é um grupo de empresas. Então, a gente conhece diversas, né? Podemos citar aqui um grupo empresarial que tem 20 empresas diferentes. E dessas 20 empresas diferentes, ele tem os seus CNPJs matrizes, tem os seus CNPJs filiais. Então, ao todo, pode ter aí 3.000, 4.000, 5.000 CNPJs apenas da própria empresa, né, do próprio grupo empresarial. Então, sim, você deve monitorar as informações, documentos, primeiro dos seus próprios CNPJs, de todas as suas matrizes, de todas as suas filiais, de todas as suas empresas do grupo. Essa nossa solução, essa plataforma do Doc Tracking, ela faz toda a diferença por conta disso. Então, você tem a sua visão interna, o seu compliance, com todos os seus CNPJs, com todos os seus estabelecimentos. E externa, porque aí você também faz a mesma coisa, o mesmo monitoramento e acompanhamento com todos os seus fornecedores, seja eles quantos forem, e esses fornecedores também podem ter diversos CNPJs, podem ter outras empresas do grupo. Não importa, você monitora CNPJ a CNPJ, inscrição a inscrição. E também da mesma forma em relação aos seus clientes. Então, compliance total. Bom, é isso, as perguntas acabaram, mas
Se vocês quiserem, a gente deixa o contato e vocês podem entrar e mandarem por lá também, por e-mail. Esse vídeo ele está sendo gravado, né? É o nosso webinar, e a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube. Eu acho que é isso. Legal, então é importante, né, como palavras finais, Ivana, passar para as pessoas de que a gente sabe o quanto, principalmente a Receita Federal, avançou nas questões de malhas fiscais, de poder controlar e acompanhar não somente as operações da própria empresa, mas as operações com seus fornecedores e clientes. Quando a gente vai para a esfera estadual, né, como a gente bem disse, 27 unidades da federação podendo fazer a fiscalização, o acompanhamento, o monitoramento, a autuação, porque os fiscos, eles monitoram e acompanham automaticamente as empresas, né? Então, você também precisa fazer esse acompanhamento e monitoramento, para que antes de vir a ser autuado e fiscalizado, poder ter o seu compliance. Então, como recado final, o que eu passo é, olha só, independente do porte, do segmento, da atividade da empresa, uma empresa pequena, média, grande, tenha uma política de compliance fiscal. Uhum. Verifique se a sua certidão está em dia, se os seus cumprimentos das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias estejam em dia. E uma vez você fazendo essa arrumação de casa, você precisa sim também fazer essa verificação com todos os seus parceiros de negócios, clientes e fornecedores. Fazendo isso, você trazendo esse compliance total, que a gente chama, para dentro de casa, você consegue se programar para o seu próximo passo, que é o crescimento sustentável da empresa aí ao longo dos anos. Então, a gente deseja aí sucesso nos negócios. 2021 já está indo para o final, virá 2022. Certamente, as empresas que conseguirem organizar dentro de casa e ter o seu compliance vão estar mais preparadas para o crescimento em 2022. E lembrando, né, Ivana? Teremos ainda esse ano, obviamente, mais webinários e vai ser muito importante a presença de todos vocês aí. É mensal, né? A gente tem uma programação mensal de webinários, então fiquem tranquilos que a gente sempre vai avisar vocês por e-mail, a gente vai postar nas nossas redes sociais. E é isso, tem um comentário aqui parabenizando, né, pela apresentação. Muito importante conhecer todos esses riscos existentes no relacionamento com nossos parceiros comerciais. É isso. Obrigado a todos, então. Obrigada pela participação, gente. Tchau, tchau.